O Brasil parou. Era uma noite comum de quarta-feira, até que o inesperado aconteceu. O programa Frente a Frente Brasil, transmitindo ao vivo para todo o país, virou palco de um dos confrontos mais explosivos da história recente da televisão brasileira. De um lado, a primeira-dama Janja da Silva, defensora fervorosa das pautas progressistas e engajada no governo do presidente Lula. Do outro, Nicolas Ferreira, deputado federal e símbolo da nova direita conservadora no Brasil, conhecido por sua retórica agressiva, postagens polêmicas e enorme apelo entre os jovens eleitores bolsonaristas. O embate, que prometia ser apenas um debate sobre políticas públicas, descambou para um confronto ideológico, pessoal e absolutamente devastador. Um duelo entre duas visões de mundo irreconciliáveis. E tudo isso diante de milhões de telespectadores. Era 20h02, quando a vinheta de abertura do Frente a Frente Brasil iluminou as telas. O apresentador, Cláudio Vilar, veterano do jornalismo político, abriu com um sorriso tenso. Boa noite, Brasil! Hoje, o programa promete. Recebemos duas figuras centrais do debate político nacional. A primeira-dama do Brasil, socióloga e ativista, Janja da Silva, e o deputado federal mais votado do país em 2022, o polêmico e contundente Nicolas Ferreira. Vamos falar de Brasil, de futuro, de confronto de ideias e tudo, como sempre, ao vivo. Os dois convidados entraram no estúdio sob aplausos controlados da plateia. Janja, vestida com um blazer vermelho vibrante, exibia segurança e firmeza no olhar. Nicolas, com sua tradicional camisa branca e terno escuro, carregava um sorriso provocativo. O clima, ainda que cordial, já era tenso. Cláudio abriu a conversa com uma pergunta neutra. Qual o papel da educação na construção do Brasil do futuro? Janja respondeu primeiro. Falou da importância de uma educação inclusiva, crítica, voltada à formação cidadã. Mencionou os avanços nos institutos federais, o combate ao analfabetismo e a ampliação do acesso ao ensino superior. Nicolas ouviu com uma aparente paciência, mas sua réplica veio afiada. Com todo respeito, Janja, o que o governo de vocês chama de educação inclusiva, na prática, é doutrinação ideológica. É empurrar goela abaixo da molecada uma agenda que destrói os valores da família, da fé e da ordem. É por isso que tantos pais estão tirando seus filhos da escola pública. A plateia reagiu. Aplausos misturados com vaias. Janja respirou fundo e respondeu, sem perder o tom. Deputado, o senhor não tem moral para falar de educação. Defender censura, criminalizar professores, propagar desinformação sobre gênero e história é que é destruir o país. Nicolas levantou o dedo, apontando. Censura é o que vocês fazem nas redes sociais. Censura é a perseguição a quem pensa diferente. Vocês querem um país onde só a esquerda fala. A tensão subia. Cláudio tentou intervir, sem sucesso. Ao entrar no segundo bloco, o tema da religião emergiu. Deputado Nicolas, muitos críticos dizem que o senhor instrumentaliza a fé cristã para fazer política. O que responde? Nicolas sorriu. Eu não me instrumentalizo. Eu vivo minha fé, e acredito sim que o Brasil precisa voltar para Deus. A esquerda odeia a religião, porque a fé liberta o povo da manipulação estatal. Janja riu com sarcasmo. É impressionante como o senhor distorce tudo. A fé liberta sim, mas a fé de verdade, que respeita ao próximo, que não discrimina, que não oprime. O senhor quer usar a Bíblia como arma, não como guia espiritual. Nicolas se irritou visivelmente. Não aceito lição de moral de alguém que vive numa bolha ideológica, que nunca pisou na periferia, que se alimenta de narrativas enquanto o povo passa fome. Foi o momento em que Janja, olhando fixamente para Nicolas, soltou. Quem vive de narrativa é o Senhor, um garoto mimado, criado no conforto, que fala de meritocracia sem nunca saber o que é racismo, machismo, desigualdade. Eu lutei contra a ditadura. Estive nas ruas quando era perigoso. O senhor só fala nos stories do Instagram. A plateia reagiu com gritos. Era oficial. O clima havia se tornado insustentável. O terceiro bloco foi quase insuportável de acompanhar.
Nicolas acusou Janja de ser presidente de fato, insinuando que Lula é uma marionete da esposa. Diz que tem poder sem voto. Janja rebateu dizendo que Nicolas representa uma ameaça real à democracia, comparando-o a figuras autoritárias de regimes passados. O apresentador mal conseguia conter os dois. Em um momento dramático, Nicolas gritou: "O povo está acordando! Vocês não vão mais dominar a narrativa com mentiras!" Janja então levantou-se da cadeira. Diante das câmeras, ela respondeu: "Você não representa o povo. Representa o ódio, o misogino e o preconceito." A plateia entrou em frenesi. Era gritaria, palavras de ordem, câmeras tentando focar nos rostos tensos dos dois. Os bastidores relataram que a produção considerou cortar o programa, mas o Cláudio Villar decidiu ir até o fim. O estúdio estava à beira do colapso. Quando Janja mencionou os atos golpistas de 8 de janeiro, dizendo que foram alimentados por parlamentares irresponsáveis como o Nicolas, o deputado explodiu. "Você me respeite! Eu sou um representante eleito, com quase 2 milhões de votos, e não aceito ser acusado ao vivo sem provas." Então se levantou e virou-se para o apresentador. "Isso é inadmissível. Ou essa senhora sai do estúdio, ou eu saio." Janja rebateu. "Ameaça? Vai fugir, como sempre fogem quando são confrontados com a verdade?" O apresentador tentou acalmar. "Deputado, primeira-dama, peço que..." Mas o Nicolas não escutava mais. Virou-se para a produção. "Ou eu ou ela. Vocês decidem." Silêncio. E então, a bomba. Cláudio Villar, após consultar discretamente a direção, soltou: "Vamos fazer um breve intervalo e, ao voltar, teremos uma decisão importante a comunicar." A câmera cortou. Enquanto os comerciais rodavam, o Brasil pegava fogo no X-Mídia. As hashtags Fora Janja e Nicolas Golpista disputavam os trending topics. Influenciadores, jornalistas e políticos reagiam em tempo real. Dentro do estúdio, o clima era ainda mais tenso. Janja cruzou os braços, Nicolas mexia freneticamente no celular. Quando o programa voltou, o apresentador, visivelmente desconfortável, anunciou: "Após deliberação da produção, em respeito à integridade do programa e de todos os presentes, a primeira-dama Janja da Silva deixará o estúdio neste momento. Agradecemos sua participação." A reação foi imediata. Janja levantou-se lentamente, olhou para a câmera e declarou: "Esse é o retrato do Brasil hoje. O extremismo cala a voz do diálogo, mas eu não me calo. Não hoje, não nunca." E saiu. Nicolas sorriu. Com a transmissão ainda ao vivo e o país inteiro em choque, os segundos seguintes pareciam durar uma eternidade. O apresentador, agora visivelmente pálido, tentava desesperadamente trazer alguma ordem para o caos que havia se instaurado no estúdio. Mas o que se via era um ambiente completamente tomado por gritos, dedos apontados e uma tensão cortante no ar. Nicolas Ferreira, mesmo repreendido, não recuava. Ele apontava diretamente para Janja, com a convicção típica de quem sabia que estava ali para enfrentar não apenas uma adversária política, mas tudo aquilo que ele chamava de sistema podre da esquerda brasileira. "O povo acordou, Janja. Eles estão cansados de narrativas, de artistas pagos com dinheiro público, de ideologia enfiada goela abaixo", exclamava ele, enquanto parte do público aplaudia efusivamente e a outra vaiava. Janja, por outro lado, mantinha a postura, mas seus olhos já revelavam a exaustão daquele embate e também um sentimento claro de indignação. Ela ergueu a voz de maneira contundente: "Você é o produto da desinformação, Nicolas. Um populista midiático que vive de espalhar ódio, atacar minorias e deslegitimar as instituições. Você é um risco real para a democracia." Neste momento, o clima no estúdio atingiu o ponto máximo de ebulição. A câmera central captou com clareza o momento em que ambos se levantaram ao mesmo tempo. Nicolas se aproximou da bancada e a segurança do estúdio foi acionada para se posicionar discretamente. O diretor da emissora, nos bastidores, gritava nos fones: "Corta para o intervalo agora!" Mas já era tarde demais. O apresentador, tentando manter o semblante calmo, interviu com firmeza:
Pessoal, vamos respeitar o espaço. Essa é uma casa aberta ao debate, mas não podemos permitir esse tipo de confronto. Por favor, Janja, Nicolas, sentem-se. Nicolas se afastou, mas não sem antes soltar outra provocação. O povo vai decidir nas urnas, e a senhora pode ter certeza, eles não querem mais saber do seu tipo de política. Janja, se dirigindo à câmera, respondeu em tom firme: a democracia vencerá o extremismo. Nós lutamos com ideias, não com ódio. Neste exato momento, parte do público começou a gritar palavras de ordem como fora fascismo e fora comunismo, criando uma polarização nunca antes vista num programa ao vivo. A produção cortou o som do estúdio, enquanto os apresentadores tentavam, em vão, controlar os ânimos. O corte abrupto da transmissão deixou o Brasil inteiro em suspenso. As redes sociais explodiram. No X-Media, a hashtag #JanjaExpulsaNicolas entrou nos Trending Topics em menos de 3 minutos, seguida de perto por Nicolas Humilha Janja. Eram 2 Brasis em